Você já conhecia o Rio Grande do Sul? Sim. Sim, já estive aqui no Rio Grande do Sul já desde a época da minha universidade, ou seja, já há algumas décadas. Então, desde a época da universidade, me lembro de vir participar de eventos aqui. E tenho amigos gaúchos também da academia, professores da URGS, da PUC. Então, a gente mantém contato, né? Inclusive, foram pessoas que durante a tragédia, durante o desastre, nos mantiveram informados, talvez, dos bastidores, coisas assim que não saíam na mídia, mas que nos mantiveram informados também quase que ao vivo, praticamente ao vivo das coisas que estavam acontecendo. Então, acho que foi importante também. A gente se sentiu mais próximos também por causa disso, né? Os amigos que estavam aqui foram compartilhando. Sim, mas vocês pegaram, olha, uma data gelada. Não estava tão frio, começou a esfriar essa semana, né? Nossa, hoje foi assim, ó. Foi difícil sair da cama. Foi muito complicado. Muito frio. Ontem a gente ainda estava com uma chuvazinha, né? É. Hoje, pelo menos, o solzinho saiu. E hoje à noite vai cair ainda mais a temperatura, então se preparem. Não, mas a gente voa hoje. Vai fugir, então vocês vão fugir. Vocês vão para o Rio de Janeiro e vão fugir. A gente voa hoje. Eu devo dizer que eu estou feliz nesse sentido, porque eu sou uma pessoa que eu sinto muito frio. Eu fico com a mão gelada, os pés gelados, nariz, as pontas, né? As extremidades ficam muito geladas. Sim. Então, não sou do frio, não. Eu sou do verão, sou do calor. A gente te entende, Rosângela. Bom, vamos começar o nosso programa. Então, eu vou pedir para o Fernando rodar a vinheta. Todos os dias a gente se depara com manchetes como: a inflação subiu, o desemprego caiu, a população envelheceu, ou o Rio Grande do Sul perdeu moradores em alguns municípios. Quase sempre, essas notícias vêm acompanhadas de uma expressão que já faz parte do nosso dia a dia. Segundo o IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que produz boa parte dos dados usados para entender o Brasil. Informações que ajudam a mostrar como vivemos e como o nosso país se transforma ao longo do tempo. E para conversar sobre o trabalho que transforma números em um retrato da realidade brasileira, o Pode Vir Contar recebe a Rosângela Botelho, chefe do setor do meio físico da Diretoria de Geociências do IBGE, e Vladimir Miranda, diretor adjunto de pesquisas do IBGE. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao Pode Vir, ao Parlamento Gaúcho. Ao Rio Grande do Sul. Ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre o IBGE. Bom, gente, o IBGE ele foi criado oficialmente em 1936, há 90 anos. E desde então acompanha as mudanças do país por meio de pesquisas sobre população, economia, trabalho, território, educação e tantos outros temas que aparecem no nosso cotidiano. Aqui no Rio Grande do Sul, esse trabalho ganhou ainda mais relevância recentemente, com a pesquisa especial sobre as enchentes de 2024. O levantamento trouxe um retrato dos impactos do desastre climático no estado, mostrando desde danos nas casas até mudanças de endereço e efeitos na saúde mental da população. Bom, gente, vamos guardar essa parte da pesquisa mais para o final, porque a gente tem 90 anos de história para conversar, né? E agora essa pesquisa é algo mais recente. O IBGE foi criado para trazer um retrato do Brasil, mostrar a realidade do Brasil. É uma premissa poderosa, né? Uma premissa forte. Como é que é o dia a dia de quem tenta retratar o Brasil? É um grande desafio, né? E a gente, quando fala de retratar o Brasil, a gente não fala só em retratar em números, né? Mas retratar espacialmente, retratar no território. E por isso que é tão interessante o IBGE, né? É uma casa de estatística, mas é uma casa de geografia também. Então, esse desafio de retratar o país com números, mas também espacializar essas informações no território,
é um grande desafio, mas, por outro lado, é um grande benefício que nós temos de ter esses dois grandes temas, a geografia e a estatística, juntos. Então, por exemplo, aqui você tem, né, o Vladimir, que é o diretor de pesquisas, que trabalha bastante com as estatísticas, com os números, e temos as geociências, que eu estou representando, que é a questão justamente da espacialização, muitas vezes, desses números no território nacional. Então, essa possibilidade de estarmos juntos na mesma instituição e podermos conversar e trabalhar em parceria é muito bom. Uma pergunta, então, para o Vladimir. O senhor acredita que os números eles conseguem contar a história do Brasil ou sempre tem uma parte que escapa das estatísticas? Bom, a gente tenta contar a história da melhor maneira possível, né? Então, claro que há setores que a gente precisa avançar continuamente. Então, um desses casos é a pesquisa das enchentes do Rio Grande do Sul, né? A gente não tinha, até o momento, uma pesquisa que fosse até a casa das pessoas para avaliar o efeito de uma tragédia ambiental sobre a vida delas, né? Então, nosso desafio constante é estar sempre se reinventando justamente para estar mostrando, né, ou desvendando melhor os diferentes aspectos da nossa população. Então, claro que isso é uma tarefa que é hercúlea e nunca vai acabar, né, porque a sociedade está mudando sempre, continuamente, e a partir daí o IBGE precisa sempre se reinventar para tentar captar essas mudanças. Bom, falando em se reinventar, para a gente entender, há quanto tempo vocês estão no IBGE? Eu estou no IBGE há 24 anos. Estou no IBGE desde 2010, né? 16 anos. Bom, então vocês acompanharam muitas mudanças no Brasil e dentro do IBGE, né? O que vocês o que mais chamou a atenção de vocês nesses anos de mudanças, assim? Olha, eu acho que algo que vem chamando muita atenção, né, esses desafios atuais. Acho que o presidente, né, o nosso presidente falou um pouco mais cedo, né, na questão da soberania de dados e também acho que as grandes transformações que a sociedade está sofrendo como um todo, com a digitalização, enfim, esses efeitos ambientais. Então, acho que essa é uma grande mudança da gente tentar continuar executando as nossas operações da maneira mais tradicional, mas também avançar para outras fontes de informação, né, registros administrativos, fontes de Big Data, para também nos modernizarmos e conseguirmos aumentar e expandir a nossa produção. Então, acho que esse é um processo importante que a gente está se defrontando agora e é o nosso grande desafio atual. Pois é, a gente vive um momento em que nunca tantas informações foram produzidas e divulgadas e até, às vezes, é complicado ver a credibilidade dessas informações. Qual que é o desafio do IBGE no sentido de preservar a confiança da sociedade nas estatísticas sociais? E aproveitando, já vou emendar mais uma pergunta aqui. Hoje em dia, uma informação, um gráfico, qualquer coisa pode viralizar nas redes sociais em questões assim de minutos, né? E vocês acham que o brasileiro ele está preparado para interpretar dados? Ou ainda falta assim uma noção de estatística, de uma cultura da estatística no país? Bom, sobre a interpretação dos dados, acho que sim, ainda há um longo caminho a ser percorrido nesse sentido, da gente fazer um letramento da nossa população, né? Então, o IBGE, inclusive, tem ações nesse sentido, de tentar disseminar mais letramento. A gente tem uma Escola Nacional de Ciências Estatísticas, que também tem feito um trabalho nessa linha, de tentar disseminar mais, né, para as pessoas. E em relação ao fator da credibilidade, eu acho que essa é uma questão também central hoje em dia, né, das fake news, né, enfim, disseminação massiva de fake news, algo que não era tão fácil de ser feito. Hoje em dia, com as redes sociais, esse fenômeno está cada vez maior. Então, o papel dos institutos de estatística, como o IBGE, é um papel central também na garantia de trazer, né, informações baseadas em fatos e metodologias, né, robustas que tragam dados confiáveis, né? Então, acho que isso nos dá também uma responsabilidade muito maior em relação ao que a gente já tinha anteriormente.
Sim, sobre essa questão, Vladimir, se me permite complementar, acho que vale a pena mencionar a ação do IBGE Educa. Nós temos esse setor, né? Então, no site do IBGE, você pode entrar como IBGE Educa. Então, tem uma série de atividades, uma série de espaços, né, para a sociedade e também muitos voltados ao professor. Tem um espaço para o professor e tem um espaço para estudante de diferentes níveis, para o nível médio e para o nível da educação básica, para o fundamental. E explicando uma série de pesquisas que nós realizamos, termos novos. Então, é um espaço muito bacana, que não é muito difundido. Então, acho que é importante falar do IBGE Educa. Inclusive, a gente tem tido agora também uma área de livros paradidáticos. Então, por exemplo, recentemente, nós da DGC lançamos, junto com o pessoal da CCS, um livro chamado Mineral. Então, conta a história do mineral desde a sua formação até como um personagem. Foi testado com os filhos de um colega, o pesquisador responsável pela escrita, junto com a outra parceira, e testou com os próprios filhos em idade escolar do Fundamental 1. Então, a gente tem um trabalho muito bonito do IBGE Educa, que eu acho que vale a pena mencionar. E se me permite, Victória, complementando a tua pergunta anterior sobre o desafio, eu diria que hoje em dia, além dessa questão da IA e das tecnologias, existe uma demanda muito forte para informações ligadas aos desastres que vêm se acentuando de um modo geral no país. Então, esse acirramento de eventos extremos, tanto de chuva quanto de seca, né? Não é só a questão das enchentes, movimentos de massa, seca, até alguns casos de incêndios também. Então, tem tido uma demanda forte da sociedade, dos gestores, das prefeituras, por dados e cada vez mais rápidos e mais atualizados. Então, acho que isso é um grande desafio, até porque o Brasil é muito grande, né? O país é gigante. Então, acho que é um desafio grande que a gente enfrenta. Porque até uma coisa que vocês comentaram no evento apresentando a pesquisa é que o IBGE ele não vai resolver o problema, né? Mas ele precisa trazer os dados para sanar a vulnerabilidade. Essa frase me pegou muito, porque é entendendo esses dados, entendendo todas essas questões que afetam a vida das pessoas e por que atinge tais pessoas de determinadas formas que políticas públicas podem ser feitas para tentar salvar, né? Então, eu acho que acho que é o principal trabalho do IBGE, né? Sem dúvida, é isso mesmo. Eu comentei isso na apresentação. Essa foi uma fala minha, porque dentro da equação que eu chamo da equação de risco, né, da equação do desastre, né, para o desastre acontecer, a gente tem que ter uma população exposta a um perigo, a uma ameaça, que muitas vezes a gente não consegue controlar, principalmente se ela for de ordem climática, meteorológica, né? Então, a gente não consegue controlar os fenômenos atmosféricos, né? Então, a gente tenta, os órgãos especialistas nisso, o INPE, CEMADEM, o Instituto Nacional de Meteorologia, fazer previsões cada vez melhores. Que bom! Mas nós, como IBGE, a gente não trabalha na previsão, né? A gente trabalha justamente na caracterização dessa população e desse território para a gente expor essas vulnerabilidades e os gestores poderem melhorar as condições dessa população, diminuindo essa vulnerabilidade, porque o desastre ele é função dessa vulnerabilidade. Se eu tenho uma população menos vulnerável, então as consequências, os danos desses desastres diminuem consideravelmente. E se a gente for parar para ver essas manchetes de tal cidade perdeu não sei tantos habitantes, população diminuiu ou cresceu, isso tem um impacto também nas escolas, nos hospitais, no transporte, em toda uma infraestrutura, né? Sem dúvida, né? Toda essa questão demográfica para o planejamento urbano, né? Dos municípios, dos estados, isso é fundamental. Então, além de toda a questão dos recursos que os municípios recebem, a gente tem quantas escolas aquele município precisa ter. Então, se é um município que está envelhecendo, que a taxa de natalidade é baixa, provavelmente você não vai precisar do mesmo número de escolas que antes, ou você precisa ter alguma política para incentivar as famílias a terem filhos, né? Então, isso vai impactar a força de trabalho no futuro. Então, essas informações são fundamentais para o planejamento do país como um todo. Então, essa informação vira planejamento que vira política pública.
Tu vê, né? É um trabalho em conjunto, né? Ninguém trabalha sozinho. Exatamente. Eu gosto de pensar que é um trabalho em rede, né? Para a gente enfrentar os nossos problemas, os nossos desafios, né? Como país, né? Como cidadãos, né? A ideia é que a gente possa trabalhar em rede somando esforços. Então, por exemplo, me lembro de conversar muito com a Juliana Paiva, que daqui a pouco vai estar aqui falando com vocês, né? De como que a pesquisa do IBGE, especificamente para essa questão das enchentes, se insere frente a outras pesquisas que foram feitas também, que foram feitas pelo CEMADEM, que foram feitas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muito próximo, inclusive, à época do desastre, dados da Defesa Civil Estadual, né? Então, a ideia é somar. Eu acredito que a gente somando esforços e tendo informações que são complementares, quanto mais informações diversificadas nós tivermos, melhor estaremos preparados para enfrentar esses desafios. Perfeito. Eu posso voltar um pouquinho no nosso programa? Eu quero que vocês... Rosângela, tu tem um nome gigantesco dentro do IBGE, né? Chefe, diretora... Não. Quando a gente estava lendo o roteiro, como é que é, Vicky? É chefe, diretora do departamento, da diretoria, do não sei o quê. Me explica o que tu faz lá dentro. Então, não. É que na hora que me apresentaram hoje cedo, né? Eu acho que a cerimonialista, né, eu estou representante da diretoria de geociências, né? Nossa diretora não pôde estar aqui conosco, que é a Maria do Carmo. Então, mas na hora que ela falou, diretora de geociências. Eu falei, nossa, gente, não, é muita responsabilidade. Então, na verdade, assim, eu sou geógrafa de formação, acho que é importante falar isso também, né, para as pessoas entenderem, talvez, a minha visão, né, como eu trabalho. Então, eu sou geógrafa, mais especificamente especializada em geografia física, né, meu doutorado, e eu trabalho eu sou chefe do setor do meio físico, que está dentro da coordenação de meio ambiente, que está dentro da diretoria de geociências. Então, a diretoria de geociências está em paralelo à diretoria de pesquisa, que é dirigida pelo Vladimir aqui, né? Então, assim, Vladimir está num cargo muito mais potente. Ai, que chique! O Vladimir está com moral. Ele está com um cargo muito mais potente. Eu aqui estou me sentindo. Não, mas só uma retificação. Eu sou o diretor adjunto. Na verdade, o diretor é o Gustavo Junger, né? Então, vocês estão adorando retificar. Você vê? Retificando aqui. Não, mas é isso. Então, assim, tanto a diretora quanto a coordenadora de meio ambiente não puderam estar presentes, né? Como eu fiz a capacitação, como foi explicado mais cedo, né? Contribuir na capacitação dos agentes de coleta, então elas me designaram como representante para vir no lançamento, na exposição da pesquisa aqui no estado. Então, é isso. E lá, realmente, eu trabalho com questões ligadas à configuração física do território. Tanto que eu estava conversando com Juliana, a gente troca muita figurinha, né? E agora que saíram os dados da pesquisa, eu acredito que a gente possa fazer uma série de cruzamentos, de conjugações de dados, para entendermos algumas coisas das respostas que nós tivemos da pesquisa. Então, por exemplo, o lado leste do estado, que todas as bacias drenam para a área dos lagos, é bem diferente do lado oeste, que as bacias de drenagem vão para o Rio Uruguai. Então, a configuração das partes altas e das partes baixas do estado, isso está relacionado em como o desastre se manifestou no território, né? E as consequências dele também, porque o tempo de inundação, o tempo que as casas ficaram inundadas nessas bacias foram diferentes. Então, essa é a ideia, trabalharmos juntos, agora que nós temos os resultados, para entendermos melhor esse processo também. Vamos desdobrar essa pesquisa ao longo do Pode Vir de hoje, né, Martina? Mas com certeza. A gente separou umas perguntas que eu acho que são bem legais de trazer aqui para o programa. A primeira delas é que o Brasil ele está envelhecendo, as famílias estão diminuindo de tamanho, né? Tá crescendo o número de pessoas que moram sozinhas e também até as relações de trabalho mudaram ao longo do tempo. Quando vocês param para pensar, qual é o país que o IBGE enxerga para as próximas décadas? Ela pergunta. As próximas perguntas aqui
É pra pensar. É pra pensar. Por o dedinho na cabeça, assim. Eu tô curiosa. É quase pra um saber. vestibular, né? Eu tô me sentindo... Pareceu pergunta de vestibular. De redação. Vamos ver o que o Vladimir tem para compartilhar com a gente. Eu acho que a gente vai ter um país mais envelhecido, né? Acho que você já deu a dica, né, do que a gente vai ter. Famílias tendo menos filhos, acho que é um movimento que vai continuar. Então, a tendência é que a gente, em algum momento, comece a diminuir a nossa população, né? E aí, o que acontece a partir disso? Bom, aí... Algumas coisas acho que já estão acontecendo, né? Por exemplo, a gente teve, né, um aumento da idade para aposentadoria. Acho que as políticas públicas já estão reagindo a isso, né? Relativamente recente, já tem um tempo, não sei dizer agora exatamente quantos anos, mas houve a reforma da Previdência e nós já estamos o quê? Nos aposentando mais tarde. Né? Então, isso já é uma reação ao reconhecimento desse envelhecimento da população. Mas uma outra coisa que eu acho que é importantíssimo da gente pensar é que a gente precisa investir em saúde, porque se a gente vive mais, mas é importante não só viver mais em números, mas viver mais com qualidade. Né? Apoio às pessoas, né, que estão envelhecendo. Os idosos, a gente precisa de cuidadores, de casas de acolhimento, né, para essas pessoas. Então, isso também é um desafio, como é que a gente vai atender aos nossos idosos. Né? Acho que muitos de nós hoje já têm pais idosos ou avós, já se defrontam com essa questão de saúde. Então, acho que esse é um ponto crucial, né? Como é que E Vladimir e Rosângela compartilhando aqui, denunciando eu e Martina. Hoje as pessoas, elas, talvez, acho que acontece isso muito, as pessoas não têm mais filhos e tem animais, né, que consideram, assim, como filhos. Eu sou mãe de pet. Sim, é muito comum. As pessoas estão... As pessoas, né, a população brasileira está vivendo mais, né? A expectativa de vida aumentou, estamos envelhecendo e nós estamos, obviamente, tendo um número menor de filhos e também tendo filhos mais tarde. E os custos também, né? Os custos de educação, com saúde. Então, isso demais. também traz uma pressão para as pessoas reduzirem o número de filhos, né? Então, sim, com certeza. E falando exatamente, a gente está falando que é uma tendência o envelhecer. Tem algum indicador recente que tenha surpreendido vocês? Ou alguma coisa que estava indo numa tendência e do nada o negócio mudou e não foi para o caminho que estava esperando, assim, de indicadores, algo que vinha crescendo do nada caiu, alguma coisa que chamou a atenção de vocês recentemente? A gente acho que está tendo talvez um movimento um pouquinho mais rápido do que o esperado, né? No nosso último censo, a gente tinha uma projeção da população um pouco maior do que o que a gente acabou encontrando no resultado final do censo. Então, isso é um resultado importante que veio da nossa última pesquisa. E outro resultado que eu acho que o presidente sempre cita, né, o aumento dessa tendência da população em direção ao centro-oeste. Então, tem um crescimento importante aí, uma atividade econômica também importante, né? Então, meio que um direcionamento em relação a essas regiões, ou a interiorização do Brasil. Então, acho que são informações relevantes. Sim, eu vou destacar, mas não é nenhuma uma questão que seja surpreendente em relação a uma analogia com dados anteriores, mas uma coisa nova, né, que esse censo trouxe pela primeira vez os dados das populações quilombolas e das populações indígenas. Então, eu queria destacar isso, que muitas vezes, né, são populações mais vulneráveis, dependendo do aspecto que está se considerando, às vezes até mesmo para a questão dos desastres, são populações que podem estar mais vulneráveis dentro de um conjunto. Então, achei muito importante que a gente passou a contabilizar essas populações. Então, era isso que eu queria destacar. Volta para aquela sua questão anterior, né, de contar os Brasis. Então, acho que isso, contar as histórias dos Brasis. Então, acho que esse foi um fator que a gente também vem avançando em representar melhor essas populações e comunidades tradicionais, então já desde os últimos censos, e a gente pretende avançar nesse sentido também. Que o IBGE é uma testemunha do tempo, ele conta a história do Brasil e nada é mais justo do que incluir todos nós nas estatísticas e nesse registro. Mas era como a gente estava conversando um pouquinho antes, né? O Brasil, ele é grande, ele é um país que
Tamanho continental. Exato, ele é enorme, então é difícil representar todos esses Brasis, né? Sim, sem dúvida. E aí, agora, uma outra curiosidade que eu tenho é se existe algum mito sobre o Brasil que o IBGE ele ajudou a derrubar. Um mito. De novo, pergunta de vestibular, Vladimir. Se alguma coisa assim que normalmente o senso comum aponta, mas que se for ver ali nas pesquisas do IBGE, não é bem assim que funciona. Na ponta do lápis, Na não ponta do lápis. Difícil. Bom, eu acho, não sei se um mito, não estou lembrando o que exatamente, mas está sempre ajudando a esclarecer ou a jogar mais luz sobre as questões, né? As questões de desigualdade do país, Isso. as questões, enfim, de envelhecimento, de demográficas, econômicas, né? Então tem sempre talvez uma coisa no imaginário, né, da inflação. A minha inflação é diferente do que o IBGE mede. Então, claro que tem limitações, né, e abordagens diferentes em relação ao que a gente às vezes está medindo, o que as pessoas estão sentindo. Então, a gente ajuda a esclarecer e, claro, também mostrar as eventuais limitações de alguma pesquisa, algum indicador. A questão da pesquisa, hoje da pesquisa das enchentes, falaram que foi inspirado numa pesquisa do furacão Katrina. Não inspirado, mas conversou muito como a forma como eles fizeram esses avanços. As pesquisas do IBGE, no geral, são inspiradas, tem parceria não, mas tem uma troca com pesquisas de outros países? Colaboração. Como é que funciona, assim, para fazer essa pesquisa no país inteiro? Eu acho que sim, temos muitos projetos. Eu vou falar particularmente da Diretoria de Geociências, né? Mas, por exemplo, nós temos uma gerência de estatísticas ambientais e essa gerência não é a que eu faço parte, né? Mas é uma gerência lateral que está sempre antenada com as estatísticas e com os órgãos de estatísticas internacionais. Então, com todas as premissas da ONU, com alinhamentos de marcos internacionais. Então, isso inclusive, é a gerência das geociências que mais atua de forma internacional, né? Na minha gerência, a gente trabalha com mapeamento. Então, a gente trabalha, por exemplo, com mapeamento de relevo, com mapeamento de solos, com mapeamento de geologia, com mapeamento de biomas. Esse, em geral, dá bastante pauta. Biomas dá bastante pauta, porque a gente tem uma série de leis e regulamentações baseadas nos biomas que são delimitados pelo IBGE. Aqui a gente tem Pampa. Pois é. Então, por isso mesmo. Então, a gente trabalha com a parte de mapeamento dos recursos naturais, né? Então, não é diretamente com os números ou as estatísticas como o Vladimir e Juliana trabalham. Então, enfim, é isso. Não vou me alongar também, se eu falo muito. Se deixar, eu falo muito. Acho que, como a Rosângela falou, existe uma rede internacional, né, de institutos de estatística, de geografia. Então, o IBGE está inserido dentro dessa comunidade. Tem organismos internacionais, a ONU, o FMI, Banco Mundial. Então, assim, tudo que a gente faz está ancorado em abordagens científicas, né? Então, na ciência, em geral, é isso que você tenta procurar, se já existe alguma experiência, alguma recomendação, algum padrão. Então, a gente segue todos esses protocolos para desenvolver uma metodologia que, no final, claro, se adapte também à nossa realidade local, né? Então, isso também é muito importante. Muita coisa que a gente desenvolve é nosso também. E que tal se a gente começar a falar da pesquisa, então, Martina, já Pode que tu ser. trouxe esse assunto à tona? Pode ser. A gente pode mudar a composição da nossa mesa, que não pode vir contar. Vou pedir para a Juliana, nossa próxima entrevistada, vir aqui com a gente. Muito obrigada, Rosângela, que vai ceder gente, o seu espaço. Prazer. Pra Sucesso Juliana. aí no programa. Então, a Juliana vai nos contar um pouco sobre como foi essa pesquisa inédita no Estado, muito importante para que mudanças possam ser consideradas.
Bom, a pesquisa iniciou, né? Vou pedir para tu aproximar do microfone. Isso. Pode puxar ele aqui. Ele colocar. faz assim. Isso. Tá legal. A pesquisa iniciou, né, assim que as enchentes, né, terminaram, foi uma demanda da força-tarefa do IBGE que já estava ajudando, né, a população atingida. A gente começou a elaborar a pesquisa no grupo transversal, né, como o Vladimir falou, as recomendações internacionais, a gente se baseou para referências, para os conceitos da pesquisa, e foi feito de forma inédita, né, a gente procurou retratar, né, o que aconteceu durante as enchentes e depois, pós-enchente, como é que estava vivendo essa população, qualidade de vida em diversos aspectos, né? Ela foi inédita na forma de capturar os dados por telefone, foi inédita por ter sido feita diretamente com a população que foi atingida, né? Até então isso nunca tinha sido feita, e também por tratar do tema desastre climático, primeira vez no país. Eu acho que não tem nenhuma pesquisa que tratou desse tema especificamente. A questão de falar com as pessoas que foram atingidas, hoje tu trouxe bastante na tua apresentação a dificuldade de falar com as pessoas pelo telefone, né? Foi uma dificuldade da pesquisa, né? A gente fez um teste piloto, né, em julho do ano passado. A gente já tinha verificado essa questão, justamente pelo medo de atender o telefone. A gente não tem hoje um reconhecimento, né, esse serviço que identifique que é o IBGE, apesar que a gente fez um planejamento de divulgação muito grande aqui, né, nos municípios, divulgação por carta de correio, a gente fez anúncios nos trens, né, aqui no mercado público. Mas, infelizmente, a população tem muito medo de golpe dos telefones, né? Isso foi um problema que a gente tem que avançar nessa divulgação, ou em serviços que possam identificar o IBGE, né, nessa ligação. Mas a gente dimensionou a amostra um pouquinho maior para poder contornar essa situação, para poder ter respostas. E curioso, as pessoas elas tinham medo de compartilhar os dados. Não tinham medo de compartilhar os dados, assim, elas não queriam atender o telefone, então não sabia quem era. Depois que elas atendiam, elas tinham muita reciprocidade com a pesquisa. A nossa recusa não foi alta. As pessoas gostavam de falar do tema, apesar de ser um tema doloroso, né, Sim. e às vezes triste de se falar. Nossos agentes foram treinados para tratar desse tema. A nossa recusa foi baixa, só que as pessoas não atendiam o telefone, porque vinha um DDD do Rio de Janeiro. Isso trazia muito medo de atender o telefone. Quem atende o telefone hoje em dia, né? Mas quando elas atendiam, elas respondiam à pesquisa. Esse problema não era não responder, fornecer as informações. Respondiam e falavam. Às vezes teve entrevista que durou 1 hora de entrevista, que era para durar 20 minutos, durou 1 hora. E como é que foi esse treinamento? O treinamento a gente... Não, só ia dizer que foi importante também nesse processo a atividade das nossas equipes aqui de campo, né, do Rio Grande do Sul. Então, em momentos que a gente não conseguia falar por telefone, então a gente teve esse reforço das nossas equipes fazerem a visita aos domicílios e falarem com os moradores para conscientizá-los para atenderem as ligações e responderem a pesquisa. Então, acho que sem esse apoio a gente também não teria conseguido um resultado tão bom quanto a gente conseguiu. Porque ao longo do processo a gente foi vendo jeitos de melhorar essa taxa de atendimento, e um jeito foi esse. A gente ia passar no domicílio e falar, olha, o IBGE vai ligar para você, atenda que é esse o telefone, pode confiar, né? Em relação ao treinamento, foi, né, a Diretoria de Geociência participou explicando o desastre. A gente tem no IBGE um setor de treinamento especializado que participou, adaptando um treinamento totalmente por telefone, uma abordagem que a gente chama de escuta ativa, né, para treinar esses agentes para lidar com as situações, né, delicadas, né, em saber ouvir, né, muitas situações que a gente sabia que isso ia acontecer, né, e treinamos o questionário, a coleta por telefone assistida por computador, né, você tinha que registrar os dados à medida que você ia fazendo a entrevista automaticamente. Então foi um treinamento especializado com 100 agentes para realizar a coleta. E aí, Martina? Eu queria saber se tem algum dado que chamou a atenção de vocês. A gente sabe que tem muitos dados relacionados à saúde mental, muitos dados relacionados à mudança de endereço. Se teve algum que foi o que mais chamou a atenção de vocês nesse período? Olha, todos os dados chamam a atenção, né? A pesquisa tem uma gama de análises possíveis muito grande, né? Mas a gente tem aí 3,5% de domicílios destruídos. Isso leva a crer que são 80 mil domicílios em valores absolutos, né? Se a gente for pensar no prejuízo e que demora para reconstruir, é muita coisa, né? A gente teve em torno de 180 mil pessoas, no mínimo, resgatadas por domicílio, né? Então, se a gente for pensar na situação, né, 600 mil domicílios que foram possibilitados de serem acessados, né? A gente tem muito
muito dado para fazer bastante análise, né, de todos os sentidos da pesquisa. A dimensão, eu acho, né, que chamou muita atenção. Os números, de modo geral, são muito altos em todos os sentidos, né? Domicílios destruídos, pessoas que tiveram que dormir fora de casa, pessoas que têm algum trauma psicológico até hoje. Então, acho que esse é um fator muito relevante. Mesmo depois de um tempo, né, grande desde o ocorrido, ainda assim a gente tem números de pessoas, né, grandes com algum impacto das enchentes. Acho que esse é o principal. O que chama a atenção também é que as pessoas às vezes não se sentiam impactadas pela enchente. Se você perguntasse, elas falavam, não fui impactada. Mas quando você começar a setar o impacto um a um no domicílio, fora do domicílio, ao redor, ou na vida pessoal, deslocamento para a escola, para o trabalho, na falta de água, de luz, ela via que ela era impactada. Isso mudava completamente né, a entonação do que ia ser atingido, né, pela enchente. Eu vejo uma consequência muito forte, é que hoje em dia, toda vez que chove, já dá uma coisinha assim, tipo, será que vai acontecer de novo? Daí chove um pouco mais forte, né? Tava chovendo um pouco mais forte nos últimos dias. Risco de alagamento. Será que vai ser tudo de novo? Agora que a gente tá recém começando a voltar a fazer as coisas. Então, são esses traumas que entram nessa pesquisa do IBGE também, né? Que tem muito a ver com o pós. Vocês fizeram uma pesquisa sobre o durante e sobre o pós também, né? Não é só de que forma as enchentes atingiram no período, né? E agora essa pesquisa, ela pode ajudar na prevenção, porque ela pode servir de base para criar políticas públicas e também ser referência para outros estados que venham a passar por catástrofes climáticas, né? Sem dúvida, né? Além da pesquisa a metodologia está pronta, né? A gente, claro que necessita de adaptações, dependendo de onde ser aplicada e qual tipo de desastre climático, só que ela pode ser aplicada mais rapidamente, né? Uma resposta mais rápida para futuros eventos que possam ocorrer. A população precisa de resposta mais rápida e políticas públicas para saber onde é que você tem que atuar em caso que ocorram novos desastres, né? Acho que até para se pensar em protocolos, né? Você falou muito dessa questão agora das pessoas estarem traumatizadas, se chover novamente, o que eu vou passar. Acho que tem muito esse medo, mas se as pessoas também tiverem talvez um treinamento do que que deve ser feito nessa ocasião, se a gente chegar numa situação extrema dessa, então a gente teve muita gente, uma pesquisa mostrou, acho que mais de 70% foram resgatados por voluntários, então talvez pensar em protocolos nesse sentido, né? As pessoas serem treinadas, se tiverem que prestar auxílio, né? A população ter uma rede de apoio. Então, acho que isso também é muito importante para a gente estar mais forte em relação a esses episódios. A gente estava conversando ontem que tem um aviso da Defesa Civil, né? Vai chover forte. Só que a gente não sabe o que fazer com aquele aviso, né? Sim. A população sabe, vai para casa, fico aqui, e se chover, o que eu faço? Como é que eu, né? Como é que eu vou socorrer, né? Então, assim, não basta só ter o aviso, né? O protocolo e como agir. Os outros países desenvolvidos são muito mais na frente, estão acostumados com choques climáticos. A gente tem que pensar, e a pesquisa ajuda nesse sentido também, né? Teve um dado da pesquisa que chamou nossa atenção, que foi que 68% dos entrevistados, quase 68%, afirmaram que tiveram a saúde mental afetada. Então, trazer também esse aspecto para a pesquisa, já que a saúde mental muitas vezes é invisibilizada, né? Também é algo novo ter esse aspecto numa pesquisa? A gente... Essa era uma pergunta que a gente fazia dentro do domicílio, se pelo menos um morador tinha os impactos na vida pessoal. Então, a gente listava vários tipos de impacto, né? E esse foi o mais citado. Então, esse número pode até ser maior, porque pelo menos um morador no domicílio. Então, se você pegar um domicílio com mais pessoas que tiveram, a gente até pode aumentar esse número, né? É um indicador bem significativo, né? Em termos de desastre climático. É um indicador novo que a pesquisa traz como um resultado significativo. A gente até tem outras pesquisas sobre saúde, né, no IBGE. Então, pesquisa sobre saúde do escolar, pesquisa nacional de saúde, que levantam aspectos dessa natureza, mas não, talvez, associados a um desastre. Então, nesse sentido, é algo inovador, né? E eu acho que na sua fala também mostra isso. Quando a gente já está chovendo aqui de novo, a gente já fica tenso se vai acontecer novamente. Então, mostra que as pessoas continuam impactadas com isso. Sim, é algo que não passou, né? E acho que não vai passar.
Essa pesquisa ela é inédita, né? Foi inovadora para o IBGE. E vocês já vinham querendo, já tinha essa ideia de fazer uma pesquisa sobre questões climáticas, questões ambientais dentro do IBGE. Já vinha sendo feita essa pesquisa para fazer antes ou foi impulsionada a partir das enchentes aqui do Rio Grande do Sul? De pesquisar as questões ambientais? Então, a gente tem demanda para pesquisas ambientais de diversos temas, né? Como eu falei hoje na apresentação, o tema, a estatística ambiental, ela entra no sistema do... Existe um sistema estatístico nacional, qual o IBGE é, vamos dizer assim, o regente, né, o organizador. Então, as estatísticas sociais e econômicas estão consolidadas e o tema ambiental ele ganha cada vez mais espaço, né? E aí, quando veio o desastre do Rio Grande do Sul, a gente aproveitou para fazer essa pesquisa, apesar de não estar no programa da instituição, por enquanto, a gente acabou introduzindo a pesquisa de forma inédita para ir aproveitando, dando pontapé inicial nessas estatísticas, que a gente espera que fique, né, que a gente ganhe espaço no Instituto para continuar fazendo, né, que a população tanto precisa. E, Juliana, há quanto tempo que tu trabalha no IBGE? Eu trabalho no IBGE há 24 anos, completo agora em setembro. Eu trabalhei 18 anos na área econômica, as pesquisas de comércio, serviço e indústria. E há pouco, esses 8 anos, eu migrei para a área social, aí participei do censo, da Pesquisa Nacional de Saúde da Mulher. Ai, que legal. Agora e estou como gerente substituta das pesquisas e estudos sociais. Então, assim, foi um prazer a pesquisa, totalmente diferente já feito. Então, a gente tem aqui pessoas que têm experiência no Instituto, Martina. E existe alguma informação, alguma estatística, algum dado que mudou a forma que vocês enxergam o Brasil? Bom, no meu caso, sem dúvida, é participar de um censo populacional, né? A gente, quando faz uma supervisão de campo que anda pelos 4 cantos, né, do país, né? Hoje você vai procurar uma informação de barco, né, no interior, né, do estado, né, no Amazonas, e você vê uma realidade que você só vê quando você está ali no campo vendo, né? E tu foi? Fui. Ai, Desde os prédios mais ricos, os mais pobres, você vê uma realidade que só ainda campo. É assim, desde a área econômica, você vai nas empresas, você vê a realidade, né? Mas quando você vai para a área social, você vê acho que só quem trabalha no IBGE, né, que tem sabe dessas coisas. E a gente fica lá no Rio de Janeiro, essa troca com o pessoal que está no campo, né, é importantíssimo para quem está, né? Então, eu, depois de 18 anos de casa, poder vivenciar o censo populacional que não tinha, para mim foi uma experiência agora muito bacana. Que é enxergar as pessoas além da porcentagem, né? Enxergar as pessoas, no caso, não só os numerozinhos da porcentagem. Vamos ouvir o Vladimir agora com o seu depoimento. No meu caso, acho que como eu estou na diretoria, né, 1 ano e meio, acho que, claro, muda muito, porque eu acabo tendo uma visão mais ampla dos processos que são feitos na diretoria das diferentes pesquisas, né? Então, isso me faz ter uma visão mais ampla e também olhar as diferentes pesquisas e os diferentes Brasis que saem dali. Então, por exemplo, essa semana mesmo estava numa conversa sobre a pesquisa sobre a saúde do escolar. Então, você tem muitos dados ali muito duros, né, sobre a realidade dos nossos jovens. Isso me faz refletir um pouco melhor, né, do nosso país e enxergar a realidade que às vezes são mais distantes do nosso dia a dia. Então, o IBGE acho que propicia isso para a gente, né, de estar olhando o Brasil, né, nas diferentes matizes e às vezes não tão bonitas quanto a gente gostaria, né? E pegando exatamente isso que o senhor falou, de mostrar o Brasil e as realidades e cada cantinho, o IBGE acaba, como a Vicky falou um pouquinho mais cedo, acaba registrando a história brasileira, né? Vocês têm noção desse peso que o IBGE carrega, que o trabalho de vocês, o impacto do trabalho de vocês tem no Brasil? Sem dúvida. E o nosso trabalho é que as pessoas reconheçam. É porque a gente fala em números, na verdade são pessoas, são histórias, são trajetórias de vida que a gente tá falando, né? A nossa missão é retratar a realidade, né? E a gente luta para que seja reconhecido, né? E reconhecido no sentido de que dê, assim, que
a importância para o dado, né? Não só para, exatamente o que o Vladimir falou, retratar as realidades tão diferentes no Brasil, da desigualdade tão grande, né? E sem o dado a gente não consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, quando você faz um censo, uma pesquisa do escolar, uma pesquisa sobre desastre climático, até a própria área econômica também, quando você calcula um PIB, você está trazendo uma realidade que vai ter avanços para a vida de todo mundo, né? Como é que você fazer com que as pessoas entendam a necessidade de fornecer um dado, apesar do medo, da desconfiança, né? Como é que a sua informação chega no total? Como é que ela volta para você em benefício, né? Acho que esse é o nosso maior desafio. Como é que convencer o cidadão a dar a informação e como é que aquela informação volta para ele, né? Esse eu acho que é o nosso trabalho do dia a dia, assim, de convencimento. Tem um papel, muitas vezes, também de dar voz, né, escuta para a população nas nossas pesquisas domiciliares, enfim, nas escolas. E é isso, e como isso vai retornar, né? Então, a gente tem plena consciência desse papel e o efeito que é a gente não conseguir cumpri-lo ou não ter o IBGE atuando, né? Se a gente não tivesse o IBGE, seria um apagão no país e uma catástrofe, eu acho que Nunca geral, nem parei para pensar nesse cenário de que o IBGE não existisse. Pois é, espero que a gente nunca passe por isso. Pois é, Martina, tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma aqui engatilhada, mas tu pode Não, ir? pode fazer. A Vicky é minha chefe, ela manda em mim. Pode fazer, Vicky. Ela tá hoje... Agora eu vou retificar o que eu tava falando. Bom, se vocês pudessem escolher uma pergunta para que vocês ainda gostariam de responder, uma pergunta sobre o Brasil, que o IBGE não tenha respondido. Tem alguma pergunta? Qual vocês escolheriam? É pergunta de vestibular, a hoje Vicky eu tô- tá a assim, Rosângela- ó. Tá a inspirada. Rosângela, ela escapou dessa aí, Rosângela. Vai ter uma pergunta que ainda vocês gostariam de descobrir a resposta. Olha, Mas tem tempo para pensar, o Tem. relógio vai correr. vamos dar essa Colher de chá pra colher pensar. de chá. Pois é. Não, a gente vai fazer agora um censo, por exemplo, de pessoas em situação de rua. Isso é muito importante. Então, ele vai dizer para a gente quantas pessoas hoje estão morando nas ruas, né? Então, eu gostaria de, talvez, que o IBGE respondesse quando a gente não vai ter ninguém morando mais nas ruas, ou quando a gente não vai ter mais um país desigual, as crianças que tenham Fora da escolas escola. decentes, que todas as crianças estejam na escola. Se o IBGE pudesse responder essas perguntas, quando a gente chegaria nisso, né? Pois seria- é, né? E a gente vê nas pesquisas o retrato das pessoas que estão em situação de rua. São, na maioria, homens negros, que têm algum problema em casa. A gente tem um perfil, né? Demandas por pesquisa é o que não falta, né? A gente recebe muita demanda. Vladimir, na direção, deve ser muito melhor do que eu. Quantas pesquisas, quantos parceiros querem assinar acordo para fazer pesquisa. O Censo População de Rua já é uma demanda que existe há muito tempo, agora a gente vai colocar para fazer. Então, são muitas perguntas para responder e a gente continua trabalhando, tentando responder da melhor forma possível, né? E é isso, que a gente conseguir várias perguntas que tiverem, a gente conseguindo responder. Para transformar o Brasil num país Num melhor, país né? melhor, exatamente. Com menos desigualdade. Sem dúvida, né? A gente espera contribuir para isso com as nossas pesquisas, né? Perfeito. Então, tá. Eu sinto que o nosso programa chegou ao fim e eu quero agradecer as presenças de vocês aqui no Pode Vir Contar. Vocês agora vão ter um voo de retorno, né? Então, Sair do frio. uma boa viagem. Espero que vocês tenham curtido conhecer aqui o Parlamento Gaúcho e também, né, as suas dependências aqui da TV Assembleia. Muito obrigado pelo convite, pela conversa. E voltaremos outras vezes, quando vocês convidarem. Não, obrigada, o prazer foi nosso. A gente aproveita o canal para divulgar o trabalho do IBGE e ao trabalhinho de formiguinha convencer mais da importância dos dados para retratar a realidade brasileira.
É isso aí, foi muito legal conhecer um pouco mais do trabalho do IBGE, que há 9 décadas ajuda o Brasil a compreender a si mesmo por meio da informação. Então a gente agradece muito pela conversa. E aproveito para agradecer a Martina aqui pela parceria. Se Obrigada, despede Vicky. aqui do pessoal. Obrigada, chefe. Obrigada a vocês que falaram com a gente. Obrigada a Rosângela, que já está em off. Obrigada, galera, também, que nos acompanhou. E obrigada pelo trabalho de vocês, não só pela participação aqui no programa, mas pelo trabalho que vocês fazem pelo Brasil hoje. Isso aí. E Martina, nós estamos no YouTube e também no Spotify e o pessoal pode conferir essa e outras entrevistas por lá. Então fica aí a dica. Então agradeço novamente e, pessoal, nos vemos na próxima semana. Tchauzinho!